Continuamos aqui pelo YouTube na nossa série de estudos das parábolas de Lucas, lá no podcast de mesmo nome aqui do canal do YouTube, Sementes, Raízes e Frutos. Nós já terminamos essa série de estudos. Convido você também a conhecer o podcast, a explorar lá também o canal. E aqui a gente hoje vai lidar com esse texto de Lucas 18, a parábola da viúva persistente. Esse texto ele vem logo depois, se você olhar o capítulo 17, a partir do verso 22, Jesus está falando sobre a sua volta, sobre quando finalmente, vai cessar toda a visão por espelho, onde a paz reinará. Só que antes que essas coisas aconteçam, vai parecer que isso tudo é muito distante, utopia, de que não é real, porque coisas duras vão acontecer antes disso. Então, para que ele pudesse estimular os seus discípulos, ele está falando com gente que vai pagar com a vida pelo que crê, por crer nele, por ter deixado tudo para trás para segui-lo. Então ele começa aqui no 18 dizendo: Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. É sobre oração. É sobre perseverar. E o Kenneth Bailey, citando Marshall, ele diz o seguinte, que essa parábola tem um ferrão na ponta, como a parábola do filho pródigo. Lá parece que Jesus está falando principalmente sobre o caráter daquele pai apontando para Deus. Eu encerrei lá, como eu já disse no podcast, essa série com a parábola da ovelha perdida, moeda perdida e dos dois filhos perdidos. Então você vai perceber que, claro, que a gente tem alguns símbolos, coisas que apontam para Deus, para Jesus Cristo, para o Espírito Santo de Deus, mas que o texto, especialmente esse ferrão na ponta, para aquele público que Jesus estava lidando, para aquele público para quem Jesus estava contando aquela parábola, era identificá-los também com aquele filho mais velho. São duas formas de lidar com o pecador, com aquele que acha que não precisa de arrependimento e para aquele que se arrependeu. Então esse seria o ferrão na ponta, esse que ele fala de semelhança, o Kenneth Bailey. Ele diz também que a gente não deve hesitar. Se há medo, claro que não apenas nessa condição, é claro, corra para essa ambiência de oração. É a oração que expulsa o medo, que traz a paz. Então é um convite a habitarmos nessa ambiência, também é sobre isso. E o texto começa com: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus nem se importava com as pessoas. Sobre essa questão de juízes corruptos, sobre juízes que não desempenham com idoneidade o seu papel, a gente tem um texto de Amós, capítulo 5, verso 10 a 13, olha só como os profetas protestaram contra isso, como denunciaram. Olha o que ele diz: como vocês odeiam juízes honestos, como detestam os que dizem a verdade, oprimem os pobres e roubam seu trigo com impostos injustos. Por isso, ainda que construam belas casas de pedra, jamais morarão nelas. Ainda que plantem videiras verdejantes, jamais beberão vinho delas. Pois eu sei que seus atos de rebeldia são muitos e seus pecados são grandes. Afligem o justo, aceitando subornos, e não fazem justiça aos pobres nos tribunais. Quem for prudente ficará de boca fechada, pois este é um tempo de desgraça. Coisa terrível é a iniquidade que se manifesta nesse tipo de justiça, de juízo. Isso não é denúncia só do Primeiro Testamento, também aqui do Segundo. Ele diz que há distinção, há descrição de juízes em Jerusalém que são tão corruptos que se vendiam por um pedaço de pão, por comida, né? São chamados de ladrões juízes. Chegou a esse ponto de classificação.
Esse juiz aqui da parábola, ele não se importa com Deus nem com homem algum. O que que diz isso? Ele não tem temor dos seus maus atos, ele não sente vergonha. É nesse sentido aqui. Então, ele não se constrange diante daquilo que ele faz. A gente já viu em outra parábola o lugar da vergonha, do constrangimento, da parábola do amigo à meia-noite. O lugar disso, da pessoa que se movimenta para não expor a sua vergonha, a sua falta diante da sua comunidade, mas não é o caso desse juiz, ele não se importa, né? Nós sabemos bem o que é isso, pessoa que é pega em corrupção e não se constrange. Nós vivemos num país onde isso acontece recorrentemente, gente sem honra, gente sem alma, ele não respeita as pessoas porque para eles ela não tem valor. Já perdeu a sua alma, ele não se constrange, né? No preço que as pessoas pagam por sua negligência, por sua falta de vergonha. Como a gente costuma dizer, corrupção mata. Então, esse aqui é o espírito. E como é que diz aqui, então, e para trazer uma luz para o espírito desse texto, eu vou ler Lucas 20, de 9 a 15. Em seguida, Jesus se voltou para o povo e contou a seguinte parábola. Um homem plantou um vinhedo e o arrendou a alguns lavradores. Depois partiu para um lugar distante, onde passou um longo tempo. Conhece essa parábola, né? Na época da colheita da uva, enviou um dos seus servos para receber a sua parte da produção. Os lavradores atacaram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da propriedade enviou outro servo. Fizeram a mesma coisa, né? Também o insultaram, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro. Eles o feriram, o expulsaram do vinhedo. Que farei, pensou o senhor da vinha? Já sei, enviarei meu filho amado, certamente eles o respeitarão. A gente sabe que não. Então é sobre esse tipo de coração duro, de perversidade, de gente que um abismo chama o outro abismo. Essa é a natureza desse juiz. É com esse juiz que essa viúva vai lidar. É importante a gente perceber isso para o impacto dessa parábola, desse texto, que tem em si esse sentido de confrontação, né? O texto diz que uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. Ela lida com esse tipo de gente, ela tem uma causa que precisa ser julgada. A gente sabe bem qual é a condição da viúva e o que a lei diz sobre isso, né? A viúva é um símbolo dos inocentes. Eu vou ler alguns textos que falam. Êxodo 22. Não explore, desculpa, a viúva nem o órfão. Se você os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor, minha ira se acenderá contra você, eu o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Que coisa dura a respeito da forma com que esses marginalizados deveriam ser tratados, né? Com especial honra. É o contrário do que acontece aqui. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, é o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupa. A natureza de um juiz judeu, de um juiz que recebeu esse tipo de clareza, de luz, de orientação, deveria ser outra. Mas não é isso que a gente vê aqui. Como eu disse, ela tem uma causa, ela precisa que essa causa seja julgada. O Kenneth Bailey diz que ela é fraca demais para exigir, pobre demais para comprar a justiça. Ela não tinha um protetor para coagir, nem dinheiro para corromper, né? Então ela mereceria especial consideração. A tese é de que provavelmente ela teria uma dívida, uma promessa ou uma porção de herança que estava sendo negada a ela, né?
uma viúva tinha muitos adversários, muita gente que roubaria facilmente o seu direito, né? E ela pede justiça, não vingança. Ela está do lado da justiça, de quem espera por justiça. Por alguma razão ele não quer ouvi-la, né? Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção. Ela não subornou, ela não tinha quem intercedesse. A gente vê muitas orações nos salmos que são orações, são salmos imprecatórios contra esse tipo aqui de falta. Eu vou ler um salmo aqui de gente que quer que sua causa seja julgada, apenas isso. E olha o que as pessoas nos salmos, como elas se indignam, como elas clamam para que Deus faça a justiça que os juízes não estão fazendo. Sejam derrotados e humilhados que procuram me matar. Recuem envergonhados os que planejam me prejudicar. Sopra-os para longe como palha ao vento, e que o anjo do Senhor os disperse. Torna o caminho deles escuro e escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Não lhes fiz mal algum, mas eles me preparam uma armadilha sem motivo, abriram uma cova para me pegar. É gente que está sendo injustiçada, não fez mal algum, está sendo perseguida. Ora a Deus clamando por justiça. Testemunhas maldosas depõem contra mim, me acusam de crimes que não cometi. Pagam-me o bem com o mal. Estou desesperada, gente que não tem ninguém por eles. Quando eles ficavam doentes, eu lamentava, humilhava-me com jejuns por eles, mas minhas orações não eram respondidas. E ele segue dizendo. Então, assim, é esse o tom do clamor dessa mulher que ia ali. O Kenneth Bailey, como sempre, essa série de estudos é baseada no livro dele, As Parábolas de Lucas. Ele sempre nos traz o contexto cultural. Esse ambiente não era um ambiente de mulheres. Dificilmente uma mulher fazia esse tipo de movimento. E como era um ambiente de justiça nesse tempo? Ele diz aqui que um juiz era cercado de vários secretários e de outras pessoas importantes da cidade. E o que isso representava era gente que intermediava influência, né? Que intercedia ou não por pessoas. Então a justiça não era um caminho livre, direto, né? Um ambiente onde muita gente gritava literalmente por justiça, gritava para que a sua causa fosse ouvida e atendida. Imagina uma mulher no meio desse tipo de ambiente. E o Kenneth Bailey diz que certamente ela era calada. Então é uma mulher totalmente sem recurso, sem apoio, lidando com um juiz que não teme a Deus nem dá valor a nenhuma alma, nenhuma vida, Enfim, já dei o tom desse juiz, né? Como eu disse, ela tentou e não teve nenhuma atenção, mas, por fim, esse juiz disse a si mesmo, que nem a parábola lá do rico insensato. Ele pensou consigo mesmo, ponderou: eu não temo a Deus. Ele confessa a natureza do coração dele. E não me importo com as pessoas. Mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Percebe o que motivou essa pessoa a fazer justiça aqui? O movimento dele, como ele ponderou, ele é movido então por uma inquietação, por um incômodo. É isso que o move, né? Aí o Kenneth Bailey diz que você imagina a situação dessa mulher no mundo de homens, sem dinheiro nem amigos poderosos. Não se pode apelar ao senso de vergonha desse juiz, e o que ela tem para fazer é esse movimento de persistência até que conseguisse, né? Aqui, como na parábola do amigo à meia-noite, a expressão que traduz o sentido desse texto é muito mais Deus. Se aquele amigo atendeu o vizinho, movido por um senso mínimo de compromisso com a sua aldeia, muito mais Deus. Aqui é a mesma coisa. Se um juiz como esse que a gente acabou de ver atendeu a essa mulher,
muito mais Deus. É por isso que ele diz, ó, então o Senhor disse, aprendam uma lição com o juízo injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido, mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Essa última pergunta, né? Quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? O Kenneth Bailey diz que pode ser uma preocupação do próprio Jesus, de Lucas, da fonte de Lucas, mas o fato é que existe essa preocupação da perda da fé, de não suportarem tudo que essa mulher suportou, de não perseverarem, de não ficarem ali na posição por não suportar esse tipo de coisa. Então, é um temor que os crentes desanimem de orar e no desânimo percam a fé. Ele diz aqui que demorado, né? Acaso Deus não fará justiça, continuará a adiar ou demorar. Ele diz que a ideia aqui é de paciência, mas que tipo de paciência? É alguém que se recusa, né? A exercer vingança, desculpa. Então, esse adiar de Deus revela a paciência dele, a longanimidade dele, a misericórdia dele em dar tempo para que as pessoas se arrependam. Então, esse adiamento tem a ver com esta paciência, a paciência de Deus. John Goldingay, no seu livro Teologia Bíblica, ele diz que a ira em Deus é coisa periférica. Não lhe é estranha, mas é uma ação periférica, porque Deus ele se move na misericórdia. Ele adia para que haja tempo para que o homem se arrependa. Aí eu vou, logicamente, indicar a parábola da figueira. Ali a gente vê bem a questão da misericórdia e da ira dialogando. Da figueira estéril. Eu vou trazer 2 textos de Paulo sobre isso. Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar a sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas da sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Então, Kenneth Bailey diz que essa paciência, essa misericórdia de Deus que abre espaço para que exista o crente. É porque Deus coloca a sua ira de lado que a gente pode clamar dessa forma, como ele mesmo estimula através dessa parábola, não porque somos justos. E aqui no sentido, o Kenneth Bailey chega a afirmar que aqui no lugar dessa pergunta, acaso Deus não fará justiça, vai continuar adiando a sua resposta, ele diz que não é uma pergunta, que é uma afirmação, sim, ele vai continuar adiando a sua ira para que muitos possam se salvar. Ele diz aqui, o caminho propício foi aberto, mas e quanto a nós? Continuaremos tendo fé enquanto ele tem afastado o seu julgamento? Então a gente sabe que ele fará justiça, aqui está no futuro, né? Ele lhes fará justiça, existe uma expectativa de justiça, é disso que a parábola fala. A justiça será feita, eu afirmo que ele lhes fará justiça, e o autor do livro nos chama a atenção que em breve nós vamos entrar, a gente está no capítulo 18, nos sofrimentos de Jesus Cristo, na injustiça sofrida pelo maior inocente, pelo único inocente que já existiu. E ele diz, olha, o escárnio contra o justo, Deus não fará justiça a seu filho? Ele fez, mas só que a justiça foi vista apenas 3 dias depois, na sua ressurreição. Ele teve que passar pela injustiça da cruz, mas a justiça foi sim feita. Eles estão a caminho de Jerusalém. Coisas difíceis o aguardam lá, duríssimas. Injustiça e medo vão atingir o seu ápice.
Continuem confiando, é a mensagem do texto. Continuem firmes. Esses homens morreram de forma injusta, mas não esqueçam, a justiça foi feita enquanto você espera pela sua manifestação. Aproprie-se da paciência de Deus. O Deus a quem clamamos é um Pai amoroso que fará justiça aos seus filhos. A oração vence o medo, mas você precisa perseverar. Deus afastou sua ira, de nenhum outro modo poderíamos estar diante dele, clamando com o vigor dessa mulher, contra todas as possibilidades, se ele não tivesse feito. Vivemos dias difíceis, duros, tristes. Dias ainda mais difíceis virão. Foi nesse contexto que os discípulos ouviram essa palavra. Que vocês se sentirão abandonados. Mas prestem atenção, não desista. É contra esse sentimento a revelação aqui do texto. A revelação do reino. Aqui a justiça é coisa certa a despeito de qualquer aparência contrária. Uma das faces dessa justiça é a paciência de Deus. E o que nos cabe para nos mantermos firmes é habitarmos nessa ambiência de misericórdia, é perseverarmos até o fim. Mesmo quando parecer que Deus está sendo tardio, Jesus Cristo já conquistou para nós justiça. Que a gente não se prive dessa ambiência, desse lugar de perseverança, desse lugar de oração, que nos fortalece contra toda essa realidade. Eu costumo dizer, repito insistentemente, os dois pilares, né? Se eu fosse colocar de forma bem resumida, se você guardar a oração e a leitura da palavra, você vai ter uma fé vigorosa, firme, uma fé que persevera no meio do medo, no meio de... Quando tudo for contrário, a tua fé persevera, sustentado por essa vida, por essa relação, nessa ambiência, onde Deus, eu quando percorri os Salmos, convido você a ir lá ver o podcast, quando eu percorri os Salmos, eu falava recorrentemente isso. O medo, as inseguranças, as condições tendem a tornar Deus pequeno para a gente. A gente esquece do tamanho de Deus, do tamanho do seu amor, da sua bondade, do seu poder. E os salmos tornam Deus, nos lembram dessa grandeza. Aqui, muito mais Deus não nos atenderá. Essa é a mensagem, essa é a coisa que a gente precisa guardar. Muito mais Deus fará do que esse homem que se moveu por um incômodo, né? Se gente má se move assim, Deus é incomparável. Se essa parábola te abençoou, se esse vídeo te abençoou, compartilha, me visita lá no podcast, tem no Spotify, no Deezer e no SoundCloud, mesmo nome aqui do canal, e me segue lá no Instagram, lucianaramos.sementes. Deus abençoe você.